Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba brasileiro, sofreu um AVC aos 58 anos, o que o levou a se afastar dos palcos para se recuperar. Nos dias de hoje é muito difícil a gente não conhecer alguém que já tenha sofrido um AVC, também conhecido como derrame. Sendo a principal causa de comprometimento neurológico em adultos, o AVC integra a história de muitos conhecidos, familiares e amigos. As circunstâncias, o manejo e o grau de deficiência provocados por essa condição variam, mas hoje a gente vai discutir, afinal, o que está por trás da doença que é a principal causa de morte na população brasileira adulta e responsável pela mudança de curso de milhares de histórias. Para saber mais sobre esse assunto, continue ouvindo o Neurotalks. Eu sou Arthur Rossato e estão aqui comigo meus colegas Eduardo de Almeida e Vitor Alves. Hoje a gente vai receber o Dr. Paulo Worm. Paulo Valdeci Worm graduou-se em Medicina pela URGS em 2001, concluiu seu mestrado em Cirurgia pela URGS em 2007 e terminou seu doutorado em Ciências Cirúrgicas pela URGS em 2015. Atualmente é médico neurocirurgião do Hospital Cristo Redentor e chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital São José, em Porto Alegre. Além disso, atua como professor tanto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esse podcast foi desenvolvido pelos estudantes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre com o objetivo de difundir informações sobre as principais doenças que se relacionam com o sistema nervoso de maneira breve, prática e acessível. Então, doutor, a gente gostaria de começar te perguntando: o que o senhor entende por acidente vascular cerebral? Como que o senhor define isso? Olá, eu me chamo Paulo Worm, sou professor de neurocirurgia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Falaremos hoje, então, sobre uma doença chamada AVC, ou derrame cerebral. Neste podcast, eu vou ensinar 3 coisas, principalmente, né? O que é um AVC, como é que nós fizemos o diagnóstico de um AVC e como nós podemos prevenir o AVC. Além disso, eu vou contar uma história de um paciente que teve um AVC e que foi tratado rapidamente, e vocês saberão, então, o desfecho desta história. Respondendo à questão sobre o que é um AVC se chama, a sigla, né, acidente vascular cerebral, é um fenômeno que acontece no cérebro causado por um entupimento de um vaso sanguíneo ou quando um vaso estoura no cérebro, né? Então, nós temos, devido a isso, 2 tipos de AVCs principalmente. Um AVC que é por falta de sangue, que nós chamamos de AVC isquêmico, que é o mais comum, que é o mais corriqueiro, que o vaso entope e aí o sangue não chega ao cérebro e o cérebro acaba morrendo, debilitando. E o AVC hemorrágico, quando existe um rompimento do vaso sanguíneo. Isso principalmente relacionado a fenômenos de pressão arterial muito elevada, quando esse vaso rompe. Então, o AVC isquêmico é uma interrupção abrupta do fluxo de sangue para o cérebro. Isso leva, então, a consequências desastrosas, porque o sistema nervoso central, né, pela sua evolução, ele é um dos poucos órgãos que não pode ficar momento nenhum sem sangue e momento nenhum sem glicose. Então, quando isso acontece, o cérebro, após 3 minutos, já começa a morrer, porque ele é extremamente dependente desse fluxo sanguíneo. Então, por isso que é tão importante nós fazermos um diagnóstico rápido, preciso e o tratamento rápido. Isso fará com toda a diferença num paciente que está tendo um AVC ou que está prestes a ter um acidente vascular cerebral. Certo, doutor Paulo. E em casos de emergências, o que eu devo fazer se ver uma pessoa com sinais e sintomas de AVC? Muito bem. Como nós comentamos previamente, o AVC ele é um episódio abrupto. Como o cérebro não pode ficar sem oxigênio e sangue, ele abruptamente causa sintomas no indivíduo. Então, o principal sintoma que uma pessoa sente ao ter um AVC é a fraqueza. Esta fraqueza pode ser num braço, numa perna ou até mesmo no rosto. A gente fica com a boca, o paciente fica com a boca puxada ou começa a sentir formigamentos no rosto, formigamento na língua, dificuldade para falar, alterações visuais, por exemplo, né, é outro fator muito importante. Então, por que nós estamos falando que as pessoas em volta devem ajudar e fazer o diagnóstico? Porque qualquer queixa
neste sentido, deve levantar a hipótese de estar ocorrendo uma AVC. Este fato de identificar rapidamente e rapidamente levar o paciente para o hospital, né, ou ligar para o seu médico responsável, é o fator que hoje impacta muito na recuperação funcional. Até alguns anos atrás, os pacientes não tinham os tratamentos que nós temos hoje disponíveis. Então, ter um AVC era patognomicamente sinal de ficar com uma sequela, de ficar usando fraldas, de nunca mais falar, né, de nunca mais sair de uma cadeira de rodas. Hoje, nós temos condições de mudar completamente esse prognóstico. E daí a importância da família, né, das crianças aprenderem sobre AVC. E aí é importante nós estarmos falando nesse podcast sobre AVC. É que é para ser algo amplo, de conhecimento público e levar rapidamente alguém que tenha uma suspeita para o hospital. Ah não, chegamos no hospital, não era nada, não era AVC. Que bom que não era, porque se fosse, estaria no horário correto e também seria bom porque ele poderia ter recebido o tratamento no momento ideal. Então, só recapitulando, fraqueza, né, alteração da fala, alteração da visão, a boca puxada para um lado, ou mesmo sintomas de parestesias que nós, na linguagem médica, chamamos de formigamentos no corpo, tanto nos braços como nas pernas. Dr. Paulo, pensando um pouco sobre a prevenção, o que uma pessoa saudável poderia fazer nesse exato momento para prevenir a ocorrência de um AVC no futuro? Perfeito, excelente questionamento. Qualquer doença, nós sempre precisamos pensar na sua prevenção, né? Não ter ocorrido uma doença é sempre melhor do que tratar uma doença, né? Então, um paciente que tem um AVC, ele tem alguns fatores de risco bem conhecidos, né? Alguns fatores de riscos bem conhecidos, né? Um deles é a hipertensão arterial sistêmica, outro é o sedentarismo, outro é a obesidade, né? O outro é diabetes mellitus, principalmente. Então, as pessoas que não têm essas características, né, têm um risco menor de AVC. Aqueles indivíduos, né, que na sociedade apresentam essas características, já têm algumas doenças, principalmente doenças conhecidas, até mesmo, por exemplo, arritmias cardíacas é outro fator muito importante. Na atualidade, as pessoas estão vivendo mais, estão se cuidando mais. Então, tem outras doenças crônicas, né? Por exemplo, fibrilação atrial, alterações da condução cardíaca, e essas pessoas têm um risco maior de terem um AVC. Pois então, se nós conhecemos os fatores de risco, nós temos condições de preveni-las. Algumas coisas estão ao nosso alcance na prevenção. Por exemplo, a obesidade, o sedentarismo e o controle de colesterol é um deles. Alguns outros nós já nascemos com o problema, por exemplo, algumas doenças genéticas. Essas nós não conseguimos fazer a prevenção. Mas, como essas doenças são muito raras, todas elas, ou a grande maioria das doenças preveníveis em relação tanto ao AVC como ao infarto agudo do miocárdio, nós temos condições de fazer uma prevenção, né, e evitar um desfecho que nem sempre é o mais esperado. Então, professor, quais são os principais fatores de risco para a ocorrência de um AVC? Como que a hipertensão arterial ela pode se relacionar com um acidente vascular cerebral? Pois então, a hipertensão arterial ela tem uma relação direta com o dano que pode acontecer aos vasos sanguíneos, não é? Então, geralmente os pacientes que apresentam episódios de AVC, eles chegam no hospital hipertensos. Não quer dizer que todos sejam hipertensos, mas chegam hipertensos porque existe a necessidade de aumento da pressão sanguínea. Por quê? Porque o cérebro interpreta que houve falta de sangue e automaticamente ele pede para que o coração emita mais sangue para o cérebro para que possa receber aquele sangue que estava faltando, né? Na verdade, muitas vezes o que está acontecendo é apenas um vaso que entupiu naquele momento, né? Então, a hipertensão arterial crônica, principalmente, ela vai levando os indivíduos a uma lesão na parede das artérias. É como se nós tivéssemos, por exemplo, um fluxo de água num cano e esse fluxo de água fosse muito forte. Ela acaba com o tempo e mais rapidamente machucando esse cano e rompendo esse cano, né?
Mesma coisa acontece com a pressão arterial nos vasos sanguíneos cerebrais. Além disso, a hipertensão arterial forma essas lesões formando aneurismas. Esses aneurismas são lesões que correspondem ao enfraquecimento da parede desta veia e dessa artéria. Então, neste local, quando a pessoa tem uma emoção forte, por exemplo, né, recebe uma notícia ruim, faz um exercício físico, né, tem alguma emoção maior, ela aumenta a pressão arterial. Como neste local é o local que o vaso está mais enfraquecido, ele vai ter a tendência a romper nesse local. E esse rompimento leva, então, a um AVC, né, que pode ser dentro da substância cerebral, dentro do parênquima cerebral, no meio dos neurônios, causando o que nós chamamos de hematoma intraparenquimatoso. Quando ele acontece mais por fora, e aí ele banha todo o cérebro, a gente chama de hemorragia subaracnoide. É 2 tipos de AVCs hemorrágicos que têm relação direta com a pressão arterial. Certo, doutor. E como funciona a recuperação de um paciente que sofre de AVC? E quais seriam as variáveis mais importantes na recuperação? Muito bem. Eu vou contar uma história de um paciente real para vocês, né? Paciente jovem, masculino, os homens são mais afetados por AVC, 45 anos, sem história prévia, apenas uma hipertensão leve em tratamento, apresentou no início da manhã um episódio, durante o café da manhã, de paralisia da fala e paralisia do corpo do lado direito. Começou com formigamento e começou com uma paralisia. A esposa viu, né, ele não conseguia falar, mas fazia gestos, não conseguia mexer o lado direito do corpo e foi trazido ao hospital. Rapidamente se fez uma tomografia de crânio com o médico que o atendeu e pelos sintomas a esposa que eu trouxe ao hospital já disse, olha, acho que ele teve um AVC, né? Então a esposa tinha algum grau de conhecimento, mostrando que, como comentamos anteriormente, é muito importante que a família tenha algum grau de orientação sobre AVC. E hoje, na atualidade, essa é a função desse podcast, é nós conscientizarmos a população para que a prevenção de um AVC e o diagnóstico precoce faz uma completa diferença. Seguindo em relação ao caso, esse senhor entrou no hospital, rapidamente fez um exame, se colocou um catéter na perna, foi-se lá na artéria que tinha o seu entupimento, retirou-se o coágulo do entupimento e ele voltou 5 dias depois para casa, sem déficit nenhum e sem alteração de força nenhuma, né? Um procedimento recentemente conhecido, que nós estamos agora utilizando, que se chama trombectomia mecânica, ou seja, vai lá e desobstrui o vaso. Então, vejam vocês a rapidez do diagnóstico. Então, voltando à questão inicial, se nós tivermos um AVC que demorou muito tempo e o paciente teve uma sequela muito grande, a recuperação desse paciente vai ser mais difícil, né? Ou seja, quanto mais doença, quanto mais machucado, quanto mais neurônio morreu, mais difícil a recuperação funcional. A recuperação funcional ela é baseada principalmente em fisioterapia, baseada naquela região afetada. Por exemplo, quando a gente tem uma alteração de força, nós vamos trabalhar principalmente na força do indivíduo e na recuperação daquela parte do corpo, daquele segmento que foi afetado, né? Quando a alteração, por exemplo, é a fala, nós vamos trabalhar com o fonoaudiólogo, né, para recuperar aquela área da fala afetada. Nunca o indivíduo fica exatamente como ele chegou no hospital. Sempre nós conseguimos algum grau de recuperação funcional. E, de novo, depende muito da rapidez com que nós faremos o diagnóstico, né, e do grau de dano neurológico que aquela pessoa sofreu. Quanto mais rápido, menor o dano e menor a recuperação funcional. Então a gente agradece ao professor Paulo Vormer por ter aceitado participar desse episódio. E um agradecimento especial para você que chegou até aqui. Você pode nos acompanhar e entrar em contato com a gente pela nossa página do Instagram, @neurotalks.ufspa. Até a próxima!